Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós iremos para a nossa sexta aula, que é a aula sobre equações de Maxwell. Então, o primeiro tópico que nós abordaremos será a generalização da lei de Ampère. E o que é isso? Em 1861, o Maxwell propôs que a lei de Ampère deveria ser modificada quando as fontes fossem dependentes do tempo, né? Então, a lei de Ampère que a gente tem aí é com fontes constantes, né? Ou seja, correntes constantes produzem campo magnético. Mas o que o Maxwell propôs em 1861 é que se essas fontes forem dependentes do tempo, né? Se tiver uma corrente variável no tempo, essa corrente variável no tempo, ela vai produzir campo magnético variável no tempo, né? Esse campo magnético variável no tempo, ele também produz campo magnético. Então, ele também seria um tipo de corrente que o Maxwell chama de corrente de deslocamento. E aí, então, esse foi um trabalho teórico, né? Não é um trabalho experimental. Então, é baseado nas equações. Ele descobre isso com base nas equações, né? Do eletromagnetismo. E aí, com esse trabalho teórico, o Maxwell adiciona o termo derivada do deslocamento elétrico com relação ao tempo à lei de Ampère, que é a corrente de deslocamento. Ou seja, adiciona a derivada do deslocamento com relação ao tempo, que é a corrente de deslocamento. O Maxwell adiciona esse termo à lei de Ampère. Bom, em 1889, ou seja, muitos anos após, né, o Hertz demonstrou a comprovação experimental da existência da corrente de deslocamento, tá? Então, um trabalho teórico do Maxwell de 1861 que só foi comprovado experimentalmente muitos anos depois, né, em 1889. Ok, apagar isso aqui, que é preto. Ok, vamos lá. Então, nós já vimos que a lei de Ampère na magnetostática, lei de Ampère na magnetostática. Na magnetostática, você não tem a dependência temporal da corrente. E aí a gente viu que lá o rotacional do campo magnético auxiliar é a densidade de corrente de condução, né? Então, isso aqui é o campo magnético auxiliar, por isso que a gente viu até agora, né? Auxiliar. E a gente viu que o rotacional do campo magnético auxiliar, ele é igual à densidade de corrente de condução. Densidade de corrente de condução. Ok, e a gente tem o seguinte, se eu faço, né, o divergente disso aqui, a gente sabe que o divergente do rotacional é identicamente nulo. Então, isso vai ser igual a divergente de J. Então, isso aqui implica que o divergente de J é zero. Isso aqui é exatamente compatível com a descrição da magnetostática. O que é magnetostática? A magnetostática é quando a divergência do rotacional é igual a zero. Ou seja, isso aqui é compatível com as correntes estacionárias, né? Isso aqui descreve correntes estacionárias. E a gente quer que haja a dependência temporal, né? A gente sabe que a conservação da energia, ela é matematicamente, nós já vimos isso, né? A conservação da energia
isso eu não vou explicar de novo, eu expliquei bem isso em vídeos anteriores, né? Conservação da energia é expressa matematicamente, né, pela equação da continuidade. Equação da continuidade, que diz que a derivada da densidade de carga com relação ao tempo é igual ao mais divergente de zero é igual a zero. O que a gente explicou? A gente sabe que quando eu tenho um divergente positivo, quer dizer que eu tenho o fluxo saindo, né? Então quer dizer que a corrente está saindo. Se a corrente está saindo, a quantidade de carga aqui está diminuindo. Então isso daqui tem que ser negativo, a variação da densidade de carga com o tempo. É compatível com aqui, ó. Se somos negativo com positivo, vai dar zero, né? Agora, por outro lado, a gente viu que se a corrente ela está entrando, né? Ela, em vez de sair, se a corrente ela está entrando, então aqui vai ser negativo, porque a corrente está entrando, e a taxa de variação da carga com o tempo vai ser positiva, né? Porque se a carga está entrando, a quantidade de carga aqui está aumentando. E se a corrente que entra é igual à corrente que sai, significa que o divergente, a divergência de J é igual a zero. A corrente que entra é igual à corrente que sai. Se a corrente que entra é igual à corrente que sai, então a variação não tem variação de carga naquela região ali. Okay? Por isso que, ou seja, isso aí significa que a carga não pode ser criada nem pode ser destruída. Se está saindo carga de lugar, é que a densidade de carga está diminuindo. Se está aumentando a carga no lugar, é porque tem uma corrente colocando carga lá dentro, naquela região. Se a corrente que entra é igual a que sai, então ali não acumula cargas, né? E nem tem cargas acumuladas. Ou seja, isso aí é uma expressão matemática da lei do princípio da conservação da energia. A carga não pode ser criada nem pode ser destruída. Então, ou seja, a carga líquida, a carga total, sempre é mantida, o valor dela, né? A gente sabe que a lei de Gauss, né, a expressão mais geral dela é que o divergente do deslocamento elétrico é igual à densidade de cargas. Se eu quiser levar isso aqui para o caso do vácuo, é só colocar o D como ε0E. Então, esse aqui é mais geral, né? Porque aquela outra não vale para dielétrica. Esse aqui vale para dielétricos, mas eu posso, um caso particular é para o vácuo. Então, é a expressão mais geral da lei de Gauss. O que o Maxwell fez? Então, o Maxwell generalizou a lei de Ampère. E como é que ele faz essa generalização? A lei de Ampère, como nós vimos, era isso aqui, né? Na magnetostática. E ele, como a gente falou inicialmente, acrescentou esse termo que é chamado de corrente de deslocamento. Então, o Maxwell acrescentou esse termo que é chamado de corrente de deslocamento. Ou seja, a variação do campo elétrico, né? Porque aqui está o campo elétrico aqui dentro, ou seja, a variação do deslocamento elétrico, ele pode ser, ele também produz campo magnético, né? Ok? Então, eu posso produzir campo magnético através de uma corrente de condução ou através de uma corrente de deslocamento, ou seja, através da variação do deslocamento elétrico. Então, é isso que está dizendo, né? Ou seja, a variação do deslocamento elétrico com o tempo também
é fonte de campo magnético, ok? Né? A variação do deslocamento elétrico com o tempo também é fonte de campo magnético. Então eu posso gerar campo magnético através de uma corrente de condução, mas eu posso gerar também através de uma corrente de deslocamento, que é a variação derivada com o tempo, né, a variação no tempo do deslocamento elétrico. Ok. Partindo dessa equação, eu posso calcular o divergente, né? Então isso aqui implica que o divergente do rotacional de H, aquele mesmo cálculo que a gente fez inicialmente, né? Vai ser o divergente de J e a derivada temporal, ela pode permutar com a derivada espacial, né? Então aqui dá o divergente de D. Ok, a gente já viu que o divergente de D, ele é igual à densidade de carga. E a gente já viu que o divergente do rotacional é igual a zero. Então daqui a gente conclui que a derivada de ρ com relação a t mais o divergente de j é igual a zero, que é a lei, que é a equação da continuidade. Então a equação da continuidade, ela pode ser obtida da lei de Ampère, né, generalizada, e da lei e utilizando a lei de Gauss. Então eu chego nessa expressão que é mais geral. Então realmente a gente mostra que essa aqui é a expressão mais geral, né? Ok? Porque a expressão mais geral ela tem que dar na conservação da energia, nessa expressão mais geral, né? No outro caso, como ela estava escrito antes, ela dava só no caso da corrente estacionária, mas não é uma corrente qualquer, né? Agora esse aqui não, é o caso geral, esse aqui serve para qualquer corrente. Então a expressão mais geral da lei de Ampère deve ser esse aqui, né? Ou seja, eu tenho que acrescentar realmente esse termo da corrente de deslocamento, ou seja, eu tenho que acrescentar na lei de Ampère a derivada do deslocamento elétrico com relação ao tempo. Ok? Então vamos analisar um problema aqui, que é uma coisa que motivou, né, aqui o Maxwell a perceber essa necessidade da corrente de deslocamento. Uma coisa que a gente tem é que você tem um capacitor, e aí, então seja aqui um capacitor de placas paralelas, então tem aqui um capacitor de placas paralelas, e esse capacitor de placas paralelas eu vou ter o seguinte aqui, ó. Ele está sendo alimentado por uma fonte, né, que não é uma fonte de corrente contínua, tá? Por isso que o símbolo está assim, um círculozinho, né? E aí eu vou envolver ele aqui com uma superfície, e essa superfície que eu vou envolver ele com uma certa eu vou fazer aqui uma superfície, né? Pode ser fazer umas para ficar mais fácil a gente enxergar. Vou fazer aqui uma esfera, a esfera envolvendo, né? Então isso aqui, essa placa do capacitor
vai estar dentro da esfera. E esse pedaço do fio também dentro da esfera. Ok? Então tem uma esfera aqui que contém essa parte aí, né? Condutor. E aí, essa superfície gaussiana, eu vou cortar bem aqui, ó, como se fosse uma laranja, né? Não tem a laranja, você tira aquela tampinha da laranja. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar aquela tampinha aqui, aquele círculo, né? Só que aqui vem por... Percebe que essa linha aqui está passando por trás, né? E essa linha aqui está passando pela frente. Então, eu vou ter aqui essa superfície S. Vou pegar esse pedaço daqui e vou chamar de superfície S1. E esse lado daqui da tampinha eu vou chamar de superfície S2. E esse círculo aqui eu vou chamar do contorno aí, né? Ok. O que a gente vai ter nesse caso? Usando a lei de Ampère na forma integral, né? Então, da lei de Ampère, o que a gente tem? Integral de linha do campo magnético, né? No caso campo magnético auxiliar, ela vai ser o que? A integral de... É só integrar, vai ser a integral vou fazer desde o começo aqui, né? Tenho que o rotacional do H é igual a J, né? Se eu integro isso na superfície, numa superfície, isso daqui é igual à integral da densidade de corrente nessa superfície. Só fiz integrar de um lado e do outro, né? Só que pelo teorema de Stokes, eu tenho que... Isso daqui eu posso escrever como uma integral de linha fechada. Exatamente nesse contorno aqui, ó. C. Então, se eu faço a integral de linha fechada, né, do campo magnético auxiliar aí, isso vai ser igual a quem? A integral de superfície de J na superfície. Só tem um problema aí. Se eu fizer... Percebe que essa superfície aqui, o contorno dela é esse aqui. Mas eu posso também pensar na superfície como sendo a superfície 2, né? Essa superfície do lado esquerdo. Se eu pegar... Pode ser um sólido qualquer aqui. Aí eu passo um círculo nele, né? Se eu posso integrar tanto na superfície do lado esquerdo quanto do lado direito, tem que dar o mesmo resultado. Só que o que o Maxwell percebeu? Se eu integrar na superfície da esquerda, o que vai acontecer aqui? Você vai ter que... isso daqui vai ser igual a... Aqui na superfície S, né? Que é o geral. Mas o que o Maxwell notou? Maxwell notou que... Olha o absurdo que isso aqui vai resultar. Isso que o Maxwell percebeu. É um problema matemático. O Maxwell notou o seguinte, ó. Se eu integro... Vou colocar até aqui os dois, logo embaixo do outro. Se eu integrar na superfície 1 ou na superfície 2, não deve fazer diferença, tem que dar o mesmo resultado, né? Mas se eu integro na superfície 1, o que vai acontecer?
Se eu integrar lá na superfície 1, a corrente, né, envolvida aqui, ó, nessa superfície, né, nessa superfície aberta, né, porque ela é aberta, é zero, porque não tem corrente nenhuma aqui passando. Então aqui seria zero. Mas se eu faço do lado direito, a corrente está passando aqui, ó. Então do lado direito está passando corrente, né? Está passando corrente no fio. Então significa que isso aqui daria a corrente que está passando no fio, né? Isso implica então que essa integral é diferente dela mesma, né? O que é absurdo. Isso significa que isso aí claramente está errado. O que implica, né, que a integral do campo magnético dl em C é diferente da integral, porque isso aqui é diferente de zero, tá? Tem uma corrente lá circulando. Então significa que isso aqui é diferente disso aqui. O que é absurdo. O que é absurdo. Isso significa então, né? Mas isso aqui só ocorre, esse funcionamento do capacitor só ocorre quando com corrente variante no tempo. Então, isso aí, com a corrente variante, porque se a corrente não for variante no tempo, se for contínua, aí o capacitor, né, não vou ter esse funcionamento aí do capacitor, né? O capacitor, ele tem uma impedância que é o quê? 1 sobre uma reatância capacitiva 1 sobre ômega C, né? Então, quando eu vou para baixas frequências, essa reatância ela vai para o infinito, né? Ou seja, o capacitor ele vai na verdade virar um aberto, né? Então não tem corrente circulando. Então a corrente só circula quando ele é variante no tempo. Quando ele é DC, o capacitor abre e não circula corrente nenhuma, certo? Então esse capacitor ele só funciona dessa maneira aí, com a corrente circulando, quando ele é variante no tempo, né? Certo? Então o que ele notou é que quando a corrente é variante no tempo, não, essa equação estava errada. Precisava de um termo extra, né? E é justamente o termo extra que ele demonstrou é esse aqui, né? Que é a corrente de deslocamento, que é a variação do deslocamento elétrico com o tempo. Ok? Então, Maxwell identificou a necessidade, né, no caso variante no tempo, identificou que no caso de correntes não estacionárias, né? Ou seja, no caso geral, né? Vou colocar, né? Que lá é um caso particular com estacionárias, né? Maxwell identificou a necessidade de acrescentar a corrente, ou melhor, né, a densidade de corrente, densidade de corrente de deslocamento tá assim, a corrente de deslocamento, acrescentar a corrente de deslocamento
Na verdade que é uma... na verdade é uma densidade de corrente de deslocamento, né? Ok. E aí a gente tem o seguinte, ó, se eu pego e faço a integral de superfície, né, da densidade de deslocamento, o que é que isso vai me dar? Isso vai me dar integral, né? Quando a derivada vai para fora, ela vai como derivada ordinária. Então aqui ficaria integral, né? Estou integrando isso aqui, e aí a derivada vai para fora. Só que ok. Bom, se eu pensar aqui num capacitor, né, como esse capacitor ali, eu vou desenhar de novo. Então imagina que eu tenho um capacitor aqui e eu vou simplesmente fechar. Eu vou ter aqui então uma fonte de alimentação. E aí essa superfície eu posso simplesmente envolver aqui, ó, uma superfície gaussiana, digamos, um cilindro aqui, ó. Posso pegar um cilindro, né? Só que a única coisa que vai interessar nesse... A gente partiu de uma superfície S, que era isso aqui, né? Mas eu posso mudar essa superfície S, né? Porque essa... Digamos que a superfície... Eu vou botar aqui bem restrito aqui, ó. Pegando bem... Um cilindro aqui. E essa placa aqui é uma placa esférica, digamos. O que é interessante, eu vou chamar... digamos que eu comece integrando só nessa partezinha aqui. Ok? Que ok, digamos que essa placa aqui seja a placa positiva e essa seja a placa negativa. Essa carga aqui seja uma carga Q. Ok? Vou dizer que a superfície, só esse pedaço aqui da superfície é que é o S. Só que quando eu vou dizer que a superfície desse cilindro aqui é um S'. Só que fazer essa integral de superfície em S ou em S' não vai fazer diferença, né? Porque o que a gente vai encontrar? Ok? A única parte que interessa é essa daqui, né? Essa tampa. Porque essa base daqui, lembra que fora de um capacitor, o campo elétrico é nulo, né? Então quando eu tenho um capacitor, o campo elétrico desse lado é zero, lembra disso? A gente fez esse cálculo, né? E aqui é zero. O campo elétrico, né? Quando eu tenho duas placas paralelas, o campo elétrico ele é uniforme e se restringe à parte de dentro, né? Então quer dizer que fora eu não vou ter contribuição para o D. E nas laterais também não, porque o DS é perpendicular ao D nas laterais. Então a única contribuição que tem é essa aqui, essa tampa da frente. A tampa que está no meio, imagina que são dois capacitores aí circulares, né? Então, e esse aqui seria um cilindro, né? Então essa tampa, essa base daqui, ela integrar nela é o mesmo que integrar no cilindro inteiro. Não tem diferença. Então isso aqui é a mesma coisa que integrar no cilindro inteiro. Só que quando eu integro no cilindro inteiro, o que vai acontecer? Eu posso usar aqui o teorema da divergência, né? Isso aqui é igual a integral de volume, o volume envolvido por S', né? Então esse volume todo aqui, onde V é o volume da superfície
da superfície gaussiana S'. Então, eu vou integrar o que aí? O divergente de D no volume. Só que o divergente de V, a gente viu que ele é o quê? Ele é a densidade de carga no volume. A densidade de carga aqui dentro é Q. Então eu posso dizer que isso aí vai ser igual a derivada com relação ao tempo de Q. E a variação da carga com o tempo na placa é uma corrente, né? Que a gente vai chamar de corrente de deslocamento. Então, isso aqui é a corrente de deslocamento. Então, para ser mais preciso, né? Isso aqui seria a densidade de corrente de deslocamento, né? Então, seria a densidade de corrente de deslocamento. E aí, quando eu integro na superfície, vai dar exatamente a corrente de deslocamento, que seria essa derivada aí. Ok? Bom, além disso, a gente tem que o deslocamento elétrico, ele é ε0 mais a polarização, né? Então, se eu derivo, se eu calculo a densidade de corrente de deslocamento, é a derivada de D com relação a T. Isso aqui vai ser igual a ε0, variação do campo elétrico com o tempo, mais a derivada de P com T. Então, esse termo aqui, ele é chamado de densidade de corrente de deslocamento no vácuo. É como se, no caso do capacitor, por exemplo, lá não ter nenhuma carga, não ter, desculpa, nenhum dielétrico dentro. Entre as placas tem vácuo, né? Se entre as placas do capacitor tem vácuo, se entre as placas do capacitor não tem um dielétrico, então eu vou ter esse termo. Mas a esse termo se sobrepõe um outro termo, que é o da densidade de corrente de polarização. Densidade de corrente de polarização. Como é que você pode enxergar essa corrente de polarização? Aí vai depender do, né? O que vai acontecer é o seguinte: lá no capacitor, eu vou ter lá o campo elétrico, né, aplicado. Então, como aqui é alternado, esse campo elétrico vai ficar oscilando, né? Então, vou até diminuir aqui, ó. Vai ficar ruim de desenhar, mas vou reduzir mais um pouquinho. Eu não vou colocar todos os dipolos aqui dentro, tá? Porque são muitos. Eu vou colocar um dipolo só representando todos os dipolos. Vou colocar só um representando todos os dipolos.
Só apagar isso aqui que ficou. É só deslocar para cá, né? Vou apagar. Então o que acontece com o campo elétrico aí? Eu vou copiar aqui. Vou botar aqui, ó. Quando o campo elétrico vai estar uma hora vai estar assim, né? Aí depois ele vai ficando mais fraco, né? Até que ele para, inverte, depois fica mais forte. E fica repetindo esse processo, nesse ciclo. Então ele vai ficando mais fraco, zera, depois inverte sentido, vai ficando mais forte, depois ele vai voltar a zerar, né? E assim fica repetindo. Ou seja, fica toda hora trocando de lado, né? Eu vou ocultar essas pequenas transições, né? Então, vou colocar só nos momentos que ele está máximo. Então, ele vai aqui, vem para cá, né? Mas ele fica oscilando, né? Ele vai ficando aumentando, depois diminuindo, volta a zero, inverte sentido e fica nesse negócio, né? Aqui dentro, se for... tem dois casos possíveis, né? De polos permanentes, como a gente viu no caso da água, né? Ou você pode ter dipolos induzidos, né? Se os dipolos forem permanentes, a própria molécula é um dipolozinho, né? Essa molécula ela vai ficar alinhada para cá, depois ela fica... Imagina que isso aqui é uma molécula de água, né? Por exemplo, pode ser uma molécula de água, né? Uma molécula de água. Então, nesse caso, ela vai ficar girando, né, de um lado para o outro. Vai ficar girando, vira para um lado, gira para o outro. Conforme o campo elétrico vai girando, ela vai girando e se alinhando com o campo elétrico. Então, ela fica toda hora oscilando, né, girando de um lado para o outro, girando de um lado para o outro. Se ela for permanente, lembra que o campo elétrico faz num átomo, numa molécula? Ele pega a eletrosfera e desloca essa eletrosfera contrária ao campo. Quando inverter, vai deslocar a eletrosfera para o outro lado. Então a eletrosfera vai ficar dançando em torno do núcleo, né? Então a eletrosfera ela vai ficar dançando. Uma hora vai para um lado, outra hora ela vai para o outro. Ela fica oscilando. Ok? Então a eletrosfera fica dançando, ela fica indo para um lado e para o outro em torno do núcleo, quando tiver dipolos induzidos, né? Bom, de qualquer forma, isso é um movimento de cargas, né? E não é só um átomo, são vários. Então imagina, eu vou ter em toda a extensão aqui um monte de carga indo para um lado, depois esse monte de carga indo para o outro. Isso é de certa forma, uma corrente, né? Então lembra que não vai ter um só aqui, né? É um monte no meio das placas, vai ter um monte, né? Então vai ficar essa dança aí, ó. Aqui o positivo vem aqui, né? Aqui entre as placas, ó, fica uma coisa assim, né? Então, ele fica assim, né? Lá entre as placas, né? E depois vai ficar como? O núcleo vai estar aqui, ó.
E os elétrons vão para o outro lado agora. Então a eletrosfera fica dançando aí em torno, né, oscilando em torno do aqui do caroço aqui, né? Então é isso que vai ficar acontecendo. Então percebe que ora a eletrosfera tem um monte de carga se movendo para cá, ora tem um monte de carga se movendo para lá. Isso é um tipo de corrente. Então não é uma carga de condução, não tem carga nenhuma. A carga está sempre presa aqui, oscilando, ela não sai do lugar, né? Mas quando eu vejo todas elas juntas, o que eu observo é como se tivesse uma corrente mesmo, né? Fluxo de carga para um lado e para o outro. Embora não tenha nenhuma carga circulando, a carga está presa aqui, né? Mas isso aí, esse tipo de movimentação das cargas, é que vai ser chamado de corrente de polarização, tá? Esse que é chamado de corrente de polarização. E a densidade de corrente de polarização é a derivada da polarização com o tempo, né? Aqui, desculpa, é D mesmo, né? Em teoria de circuitos, quando a gente tem circuito de corrente alternada, a gente continua usando a teoria de circuito, ela é muito baseada na magnetostática, né? Por quê? Porque, na verdade, a corrente de condução ela sempre prevalece sobre a corrente de deslocamento. A corrente de deslocamento ela só vai se destacar quando as frequências são muito altas, né? Então, geralmente as correntes de condução são bem maiores. As correntes de deslocamento elas só vão ser significativas realmente quando as frequências forem muito, muito altas. É por isso que, geralmente, em teoria de circuitos, a gente acaba usando as leis da magnetostática mesmo. Ok? E aí, resumindo tudo, o que a gente pode falar? Então, a gente finalmente chega às equações de Maxwell, né? Que são aquelas equações que realmente interessam, né? Então eu tenho que a lei de Gauss do campo elétrico, lei de Gauss do campo magnético, né? Que é a inexistência de monopolos magnéticos. A princípio da indução, né? A lei de famosa... aliás, aqui a gente está usando derivada parcial mesmo, né? A lei da... a lei de Faraday, né? Princípio da indução, lei de Faraday. E, por último aqui, a lei de Ampère, Maxwell, né? A lei de Ampère modificada, a lei de Ampère estendida. Dependendo do livro vai estar com nome diferente, né? Ou simplesmente lei de Ampère, a expressão mais geral da lei de Ampère, né? Onde, aqui é B. Onde esse termo aqui é a famosa densidade de corrente de deslocamento. Então, tudo pode ser tirado daqui, né? Posso daqui tirar tudo. Tem alguns autores que colocam o princípio da continuidade, né? Só que a gente viu que, na verdade, como é que eu obtenho o princípio da continuidade? Bastaria eu fazer a divergência disso aqui, né? A divergência de rotação é igual a zero, divergência disso aqui, divergência disso aqui usa essa outra lei, dá a constante da continuidade. Então ela é desnecessária, né? Ok? Agora,
Outras equações que são importantes são as relações constitutivas. Relações constitutivas, né? Então, essa primeira aqui, a famosa lei de Gauss, né, do campo elétrico. Essa aqui é a lei de Gauss do campo magnético, que é a inexistência, né, de monopólios magnéticos. A outra lei é lei de Faraday, né, o princípio da indução. Lei de Faraday da indução. E por último, a lei de Ampère. Ok? Então a gente tem essas leis aqui. Lei de Gauss, esse daqui, lei de Faraday e lei de Ampère. As relações constitutivas, eu tenho que J, né, a densidade corrente, é a condutividade elétrica vezes o campo elétrico, chamada aqui lei de Ohm microscópica, né? Isso daqui é a condutividade elétrica. Condutividade elétrica, né? Onde essa condutividade elétrica é o inverso da resistividade elétrica. Outra relação constitutiva é a que diz que o D, o deslocamento elétrico, é igual a epsilon vezes E, né? Onde essa aqui é a permeabilidade elétrica do material. E a outra relação constitutiva é que B é igual a μH, onde H é o campo magnético auxiliar, B é o campo magnético, isso aqui, permissividade elétrica, permissividade elétrica. Permissividade elétrica é aqui sim, a permeabilidade magnética. Ok? Então, epsilon é a permissividade elétrica e o μ é a permeabilidade magnética do meio. Outras equações importantes, né? Aí, para fechar, a lei de força, né? A força de Lorentz, que dá a explicação física, né, do significado físico dos campos, né? Então você gera uma força e essa força ela é Q E mais V vetorial B. Então ela mostra como é que fisicamente eu posso enxergar esses campos, né? Eles geram forças, né, sobre cargas e correntes, certo? Também uma outra maneira de expressar, né, você pode ter também, bom, basicamente é isso aí, né? Ok? Então a gente chega nessas expressões. Então essa aqui, essas três aqui são a nossa constitutiva, e a interpretação física ela vem da lei da força de Lorentz, ok? E aí a gente termina o vídeo por aqui, né? No próximo vídeo a gente continua essa sexta aula.